Percentual de gordura. Você sabe quantos por cento de gordura que você tem no corpo? Se você não sabe, você deveria saber, porque esse é o ponto-chave do seu resultado para emagrecimento, para perder barriga, para definição do corpo. O primeiro passo é saber qual é o seu percentual. E nesse vídeo eu vou explicar para você como funciona isso e o que é esse percentual de gordura e por que você tem que parar de ficar olhando só o número da balança. Para de focar no peso da balança, foque no seu percentual. Vamos falar sobre isso nesse vídeo agora. Roda aí. Antes de mais nada, eu preciso te falar o seguinte. Para de focar no peso, né? Por exemplo, Caio, eu preciso perder 5 quilos, porque há tantos anos atrás eu pesava, sei lá, 60 quilos e hoje eu peso 65. Eu preciso voltar para os meus 60. Tem muita gente que fala isso para mim. Caio, eu pesava antes de casar 58 quilos e agora eu peso 67. Eu preciso perder e voltar. Para de focar no peso, você tem que focar no percentual, porque você não quer ver um número da balança. Você quer ver um corpo mais magro e mais bonito. Você não quer ver um número na balança. E eu vou te explicar aqui por que isso acontece. Por exemplo, ó, se eu pegar uma garrafinha aqui agora, ó, ela não é transparente. Você sabe o que tem aqui dentro? Você não sabe, né? Por exemplo, pode ter água aqui dentro, não pode? Pode ter água. Pode ter areia? Pode ter areia. Pode ter água e areia? Pode ter água e areia. Pode ter pedrinhas? Pode ter também. Agora, pode ter pedrinhas, águas e areia aqui dentro? Pode. Dependendo do que tem aqui dentro dessa garrafinha, ela vai mudar o peso dela. Né? Se for água, por exemplo, ela vai tender a ser mais leve do que se tiver areia. E se for pedra, mais pesada. Então assim, dependendo do que tem aqui dentro, muda totalmente o peso da garrafinha. E assim é com o seu corpo. Vou te dar um exemplo. No corpo humano, basicamente, né, você tem lá ossos, você tem músculos, você tem gordura, você tem, basicamente, né, você tem ossos, músculos, gorduras, tem água também? Tem água. Mas geralmente vamos colocar tudo num balaio só e vamos colocar que o seu corpo ele é dividido em massa magra e massa gorda. O que é a massa magra? A massa magra a gente vai considerar os ossos, considerar os seus órgãos, os seus músculos. E a massa gorda a gente vai considerar a sua gordura mesmo. Então basicamente é massa magra, massa gorda. Beleza, você tem, vamos dar um exemplo, né? Vamos dar o meu exemplo. Eu tenho 70 quilos. 70 quilos. Agora, desses 70 quilos que eu tenho, o quantos por cento que é massa magra e quantos por cento que é gordura? É justamente essa resposta que você deve ter em relação ao seu corpo. Porque é isso que vai ditar, é isso que vai fazer você emagrecer, perder barriga e ter um resultado estético. E não o peso da balança. Porque eu vou te dar um exemplo simples. Se eu tivesse um irmão gêmeo, né, eu podia ter de repente um irmão gêmeo, outro Caio aqui. O outro Caio, de repente, ele pesa 70 quilos assim como eu. Mas pode ser que nos meus 70 quilos eu tenha, por exemplo, 5% de gordura. E os outros 95% é massa magra. De repente, o meu irmão gêmeo, ele pode ter 25% de gordura e os outros 75% é massa magra. Se eu e o meu irmão gêmeo a gente tirar a camiseta e mostrar o nosso corpo, quem vai ter o corpo mais bonito, livre de barriga e com a musculatura mais à mostra e definida? É óbvio que vai ser eu, que tenho um percentual mais baixo. Se eu tivesse um irmão gêmeo com um percentual de 25% e eu com 5%, com certeza se ele tirasse a camisa, ele ia estar com uma gordurinha, uma barriguinha, ele ia estar meio gordinho. Deu para clarear para você esse conceito de massa magra, massa gorda e que, olha só, eu e o meu irmão gêmeo, a gente tem 70 quilos. Só que se mudar o percentual, ele tem um corpo diferente, completamente diferente do meu. Deu para clarear isso? Bom, quando você entende esse aspecto, o que acontece? Você vai começar a identificar que quando a gente pega, por exemplo, vamos supor, 1 quilo de músculo, de massa magra, 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura. Sabe qual que é a diferença de 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura? A diferença é o volume. Ó, acabei de pegar a diferença aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 1 quilo mais ou menos de músculo, ia ter mais ou menos, vamos supor, esse volume. É um exemplo, tá? 1 quilo de gordura tem um volume maior.
Qual que é maior? 1 quilo de músculo ou 1 quilo de gordura? Qual dos dois que é maior? Óbvio que quem é maior, né, em termos de volume, quem ocupa mais espaço é 1 quilo de gordura. Então é por isso que, se você ficar preocupado com a balança, por exemplo, de repente você tá lá, ai, Caio, eu queria voltar, eu tinha 60 quilos, hoje eu tenho 65, eu quero voltar para os meus 60. Se você fizer uma dieta e uma estrutura de treino errada que te faça perder massa muscular e manter a gordura, você vai até voltar para os 60 quilos, só que o seu corpo vai ficar mais feio, digamos assim. Seu corpo vai tender a ficar com mais gordura corporal. Você vai ficar com um resultado ao contrário do que você imaginou. Porque quando você imagina assim, você fala assim, pô, eu tinha 65 quilos. Aí eu queria voltar para os 60. Aí de repente você pode até voltar, mas de repente você vai olhar no espelho e não vai estar gostando muito do seu corpo ainda. Por quê? Você perdeu massa magra e você manteve a gordura. Por incrível que pareça, eu vou te falar uma coisa agora que parece até estranho, soa estranho, mas tem gente que perde peso na balança e continua gordo, gorda. Ou seja, tem gente que perde peso na balança, mas não emagrece. Porque o emagrecer é perder a gordura e não o peso na balança. Então, tem pessoas que às vezes, por exemplo, emagreceu. Mas emagreceu quanto? Aí você vai olhar e repente, vamos supor, tava com 65 quilos e continua com os mesmos 65 quilos. Mas essa pessoa pode ser considerada uma pessoa que emagreceu. Mas como assim, Caio? Se a pessoa tem 65 quilos e ela continua com 65 quilos, como é que ela pode ter emagrecido? Simples. Ela simplesmente diminuiu a gordura do corpo, aumentou a massa muscular, e na balança isso às vezes se manteve estável, não mexeu. Mas entenda, não é trocar. Caio, ela trocou gordura por músculo. Às vezes as pessoas falam trocou, mas não existe trocar a gordura. Ela perdeu um e ganhou outro. Basicamente é isso. Um não se transforma no outro. Gordura não se transforma em músculo e músculo não se transforma em gordura. Você perde um e ganha outro. Agora o que tem que ficar claro para você é que quanto maior for o excesso de gordura corporal que você tem, quando você faz uma estratégia para diminuir o seu percentual, obviamente a sua balança vai descer também, né? Então, vamos supor, uma pessoa que está muito acima do peso, muito acima do normal, não do peso, mas do percentual de gordura está muito acima, se essa pessoa começa a emagrecer, essa pessoa também, obviamente, ela vai diminuir a balança, porque ela está muito acima. Agora, uma pessoa que está só um pouquinho acima, 1 quilo, 2, 3 quilos acima do normal que ela acha, às vezes ela pode emagrecer sem ao menos modificar a balança. E aí tem gente que fica triste, né? Eu acho que eu não modifiquei a balança, não emagreci, mas às vezes emagreceu. E como que a gente sabe? Através do percentual, e isso pode ser medido também através de circunferências. Quando você diminui a circunferência da barriga, do abdômen, do quadril, sabe quando aquela calça fica mais larga? Aquilo lá pode ser um sinal sim de emagrecimento, pode ser, mas é por isso que é importante basear no percentual que eu vou te mostrar aqui agora quais são os níveis de acordo com a sua idade e o seu sexo. Bom, para finalizar então, trouxe aqui uma tabela para você, tem a tabela de homem e a tabela de mulher. Como é que funciona isso? Basicamente, é dividido em relação a sexo, porque difere. A mulher geralmente ela tem um percentual de gordura mais elevado do que os homens de forma natural, né? Isso não quer dizer que elas são mais gordinhas que os homens, quer dizer que simplesmente por fatores fisiológicos elas tendem a ter um percentual maior do que o do homem. E é em relação também à idade, porque, por exemplo, com o passar da idade, digamos que você ganha um score aí de percentual. Mas vamos dar um exemplo meu e você pega o seu aqui, vou deixar a tabela aqui para você baixar e dar uma olhada também, tá? Mas essa tabela é super simples de encontrar na internet. Mas, por exemplo, eu sou um homem de 31 anos, né? Eu acabei de fazer 31, acabei de passar dos 31 anos. Se eu tenho 31 anos, eu tô nessa tabelinha aqui, de 30 a 39 anos, tá? Vou até colocar na tela aqui para você em algum lugar a tabela, de 30 a 39, essa é a minha tabela. Dessa tabela, né, o que é considerado um percentual para mim, né, bom? O bom tá ali, entre 12% e 14%. O nível atleta seria menos de 12%.
O normal seria ali, ó, 15, 21%, o elevado 22, 24% e acima de 24% seria muito elevado. E aí muita gente pergunta assim, Caio, como é que eu faço para perder a barriga, para definir o corpo? A minha recomendação para quem realmente quer ver um resultado na definição, por exemplo, para eu realmente ver o meu corpo livre de barriga e o corpo mais definido, eu preciso me manter num percentual do nível atleta. Se eu ficar ali no nível bom ou normal, eu percebo que eu ainda fico com uma gordurinha localizada. Então Caio, eu preciso estar no nível atleta, abaixo de 12%. Hoje o meu percentual ele deve estar na casa dos 7%. Agora, por exemplo, se você de repente é uma pessoa que, poxa, mas Caio, eu tô com 12% no corpo e eu não tenho barriga. Ótimo, tem pessoas que conseguem manter um percentual um pouco mais elevado do que as outras e mesmo assim não ter gordura localizada. Mas o que tem que ficar muito claro para você é, quando eu posso ir, por exemplo, para uma estratégia de hipertrofia? Quando é que eu posso investir no ganho de massa muscular? Primeira coisa é olhar o percentual. Poxa, se o seu percentual ele tá no nível bom ou atleta, você, digamos, tem sinal verde para começar a vir numa dieta para hipertrofia, hipercalórica, para ganho de massa magra. Antes disso, é melhor você focar numa dieta que te leve mais pro lado do emagrecimento, porque senão você vai ficar aquela pessoa roliça, tá? Então, é importante você basear o seu principal objetivo, ganho ou perda, no seu percentual. Então, quando começar a hipertrofiar? Quando o seu percentual estiver no nível bom ou atleta. O normal depende muito de cada pessoa, mas eu aconselho o bom ou o atleta para começar a hipertrofiar. Antes disso, foque em baixar o percentual. Isso para você ficar com um corpo definido, livre de barriga. Bom, como eu disse, eu dei aqui o meu exemplo, né? Eu não sei qual é a sua idade, o seu sexo, mas tem a tabela para você olhar. E principalmente, mas Caio, como é que eu sei qual é o meu percentual? Existem basicamente as maneiras mais usuais de você medir o percentual hoje é por bioimpedância ou por prega cutânea, tá? Agora, esses dois, né, precisa de algum profissional para fazer para você, um nutricionista para poder fazer, por exemplo, educador físico. Agora, existe uma maneira mais simples, não é tão fidedigna quanto, mas existe uma maneira mais simples de você fazer isso através de uma fita métrica, para você descobrir, ter uma noção de qual é o seu percentual de gordura. E para você medir através dessa fita métrica e ter essa noção, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar aqui da descrição desse vídeo ou da tela para você acompanhar o passo a passo e saber como medir o seu percentual de gordura para você saber se tá bom, se tá normal, se tá elevado, para você conseguir a partir daí direcionar a sua estratégia alimentar para emagrecimento ou para hipertrofia. Mas vale ressaltar, emagrecimento e ganho de massa magra, eles podem acontecer junto, de forma simultânea. Porém, ele vai ser mais potencializado do que o outro com base na sua dieta. É por isso que é importante você saber isso aqui, tá legal? Então é isso, abraço e até o próximo vídeo. Comenta aqui qual é o seu percentual. Faz um comentário aí, pô, meu percentual é tanto, tô bom atleta, tô acima. Comenta aí que eu quero saber e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.